É no coração que nós construímos os ídolos, mas é em oração que nós os derrubamos. O coração do homem é uma fábrica interminável de ídolos. E por causa deles nós desviamos o foco daquilo que interessa. Avivamento é o que interessa. Sem ele, ninguém ficará de pé. Inclusive pela falta dele, muitos já estão caídos. Avivamento é o contra-ataque de Deus aos ataques à sua igreja. Deus responde aos ataques à sua igreja com avivamento. Sem avivamento, meus amados irmãos, servos do Senhor, nós não vamos suportar a terrível apostasia que se apontou diante de nós. A igreja já viveu momentos difíceis, mas não tanto quanto hoje. Seria melhor estarmos nas arenas perseguidos ou crucificados, perdendo nossas cabeças, do que enfrentar a apostasia. A apostasia é pior do que perseguição. Não há nada pior do que o abandono da fé, propositadamente. A única maneira de passarmos e enfrentarmos a apostasia é o fervor espiritual. Sem o fervor espiritual, eu, você, ninguém ficará de pé. Mas nós devemos nos perguntar, como Deus produz avivamento? Porque sim, é Deus que gera e produz avivamento. A igreja não pode produzir fogo, a igreja não pode produzir avivamento, contudo ela deve esperar e orar por avivamento. A igreja deve clamar desesperadamente por avivamento, porque se o seu pastor morrer, o seu rebanho também morre. E a frieza espiritual tende primeiro a matar o pastor, depois o rebanho. E às vezes nós não percebemos que o maior inimigo do avivamento é aquilo que se parece com um, mas não é. Porque se você estiver em um falso avivamento, você não vai querer um verdadeiro por pensar que está dentro de um. Apesar dos grandes avivamentos ou do avivamento gerar grandes multidões, multidões não é avivamento. Apesar do avivamento gerar e produzir milagres, o milagre em si não é avivamento. Há igrejas aí que se o Espírito Santo for embora, elas nem vão perceber. Avivamento não é um movimento, avivamento não é um evento, avivamento não é multidão. O que é avivamento? Fervor espiritual. Avivamento é quando temos uma eclosão do poder do Espírito, é quando nós temos o verdadeiro fogo do alto, o verdadeiro fervor do céu, é quando Deus passa, é quando Deus visita. Então avivamento não é algo que nós merecemos, avivamento é algo que nós precisamos, é urgente, é intrínseco. Se ele não vier, toda essa geração irá se perder. Abacuque capítulo 3, versículo 1, o profeta diz: Senhor, conheço a tua fama, sei do que és capaz de fazer, conheço os teus feitos. Ele prossegue: faz de novo em nosso tempo os mesmos feitos, as mesmas obras que fizeste no passado. E ele continua: faça de geração em geração. Parafraseando o profeta Abacuque, ele está dizendo: toda geração tem que viver um avivamento, senão ela se perde. O apóstolo Pedro também disse algo meio parecido sobre o dia de Pentecostes. Ele diz: isso aqui não é só para vós. Antes que alguns irmãos dizem isso ficou lá no tempo apostólico, esse mover acabou, Pedro já percebendo isso, ele diz: é para vós, mas também é para os seus filhos. Mas não é só para os seus filhos, é também para os filhos de seus filhos. Mas também não é só para os filhos de seus filhos, é para um povo muito distante de vós, é para nós. Pedro está falando quase a mesma coisa de Abacuque, ele está dizendo: toda geração tem que viver um Pentecoste.
Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que Deus é cíclico e que Ele repete todos os seus feitos de geração em geração, de geração em geração. Então, se em 1400 você teve um avivamento com Jerônimo Savonarola, em 1500 você teve com Lutero, se em 1500 você teve com Lutero, em 1600 você teve com John Bunyan, se em 1600 você teve com John Bunyan, em 1700 você teve com John Wesley, se em 1700 você teve com John Wesley, em 1800 você teve com Charles Haddon Spurgeon, com Dwight Lyman Moody, com Charles Finney. Se em 1800 você teve com esses irmãos, em 1900 você teve a Rua Azusa, você teve Pensacola, em 1900 você teve todos os avivamentos possíveis, e agora Deus está prestes a fazer uma coisa nova. Ele está prestes a fazer de novo. Eu estou aqui dizendo para você, querido pastor, que a grande história do seu ministério não terminou. Ela pode estar passando por um período de aridez, mas Deus vai começar a fazer de novo. Ele vai fazer uma coisa nova. E sabe, quando eu falo de coisa nova, não estou dizendo que Deus vai reinventar ou fazer algo nunca visto. É como tirar um asfalto velho e pôr um asfalto novo, ainda assim é asfalto. Eu estou dizendo que quando Isaías diz, uma coisa nova eu estou prestes a fazer, é uma coisa nova já conhecida. Joel fala dessa coisa nova, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deixe-me dizer uma coisa, não importa quantas vezes o Espírito Santo seja derramado, ele ainda será uma coisa nova. Oh, você entende isso? O detalhe é que não há expert para coisa nova. Não existe especialistas em avivamento. Porque avivamento não começa no treinamento. Ele começa no quartinho de oração. Então não há expert em avivamento. Porque ele sempre será uma coisa nova. Para mim, avivamento se tornou um caminho sem volta. Eu estou sendo consumido por isso. Como uma vela, que enquanto morre ela queima. E a missão da vela é iluminar o ambiente enquanto dá a vida. Esses são os servos do Senhor que devem ser derretidos enquanto clareia o ambiente. Porque o papel desse fogo é justamente nos derreter. Nós, queridos amados irmãos, conservos, precisamos desesperadamente voltar os nossos olhos para o tema do novo Pentecoste, clamarmos desesperadamente até que o céu abra e venha mais uma vez chuvas seródidas. Você não pode aceitar dentro da sua igreja que o costume seja mais uma vez retórico e religioso, mais uma vez como o tempo de Malaquias. Nós temos que esperar pela manifestação da glória visível do Senhor, esperar sempre por coisas novas. Nós devemos nos cansar da coisa velha. No entanto, como Deus produz avivamento? Se é Ele o autor do avivamento e nós o receptor, se faça a pergunta: como Deus produz avivamento? Olhe bem para mim. Para acontecer avivamento tem que ter a mistura da onipotência divina com a impotência humana. Dois corações devem ser movidos para que tenha avivamento. Sem essa sincronização não tem avivamento. Então, para que venha avivamento, Deus tem que mover o coração dele e mover o coração do homem. Se esses dois corações não forem movidos, nós não viveremos um intenso, genuíno e poderoso avivamento. Eu não estou falando de 3 dias, eu não estou falando de 2 anos, ou um momento sobrenatural do Espírito Santo em nossa igreja. Eu estou falando de algo de 20 anos. Eu estou falando de algo de 30 anos. Algo que permanece
Imagina você, se você vive um momento sobrenatural na sua igreja de 3 anos e ganham muitas e muitas almas, isso é tremendo, não é? Imagina se isso permanecer por 20 anos, quantas almas não serão salvas? Avivamento é um fruto permanente, é algo que Deus vai fazer, e eu estou convicto disso. Então Deus tem que ter 2 armas para produzir avivamento. Uma delas vai mover o coração do homem. A outra delas vai mover o coração dele. E os apóstolos nos falam dessas 2 armas aqui. Em Atos capítulo 6, versículo 4, eles dizem: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu gostaria que você prestasse atenção um pouco nisso. Por que essa ordem é muito importante aqui nesse texto? Por que nenhum avivamento virá sem essas 2 ordens? Porque uma move a mão de Deus, a outra move o coração do homem. Uma foi feita para tocar o homem, a outra foi feita para tocar Deus. E é aqui que é o ponto importante, presta atenção. Palavra não substitui oração, e oração não substitui palavra. Esses dias um jovem pastor me disse: qual é o mais importante para o senhor? Oração ou palavra? Eu disse: essa é fácil. Me responda qual asa do avião é mais importante. A da direita ou da esquerda? A oração e a palavra, apesar de serem 2 armas indispensáveis, elas são completamente diferentes. E eu te explico. Deus não ouve pregação, gente. Deus não assiste mensagem. Ou Deus não fica imaginando: uau, que sermão poderoso. Uau. Miguel, você não tem noção, ali na CCC o Luiz pregou uma mensagem. Uau, eu fiquei emocionado com a mensagem do Luiz, Miguel. Você já conseguiu imaginar Deus assentado assistindo a sua mensagem? Irmãos, nós temos que parar de ler a Bíblia só para preparar sermão. A Bíblia foi feita para nos nutrir em primeiro lugar, depois para nos revelar. Primeiro ela te alimenta, depois você tem a revelação dela. Contudo, pregação tem um ministério diferente da oração. Observa o seguinte: quanto a nós nos dedicaremos ao ofício da oração e ao ministério da palavra. Nota, os irmãos, que a Bíblia não chama a oração de ministério e nem a palavra de ofício. Já se perguntou por quê? Alguns irmãos não oram porque dizem que não fazem parte do ministério da oração da igreja. É tipo assim: eu não sou da intercessão, como se oração fosse um ministério. Existem muitos tipos de oração, mas não muitos tipos de quem ora. Existem muitos avivamentos, características dele, mas só um meio de consegui-lo, e é através da oração. Nunca na Bíblia ou na história Deus deu alguma resposta antes que alguém estivesse perguntando. Não queira receber algo de Deus sem antes falar com Ele. Homens não são de confiança, os que não oram menos ainda. Nenhum avivamento veio antes que Deus tivesse tensionado o coração dos homens e mulheres para orar. Mas por que oração e palavra, que foi a arma dos irmãos apostólicos? Por qual motivo oração e palavra? Pelas suas armas. A palavra foi feita para tocar o tempo, a oração para tocar a eternidade. A palavra foi feita para tocar o coração do homem, a oração foi feita para tocar o coração de Deus. Deus fala na palavra, o homem fala na palavra, na oração. Deus ouve a oração, o homem ouve a palavra. A palavra move, quebra e quebranta os homens. A oração move e quebra e quebranta o Senhor. Davi disse que um coração quebrantado, orador, o Senhor não resiste. Toda oração quebrantada quebranta o Senhor.
Em Joel capítulo 2, versículo 12, Joel diz: contudo, hoje mesmo, assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com clamor, com gemidos e choros. E lá no final ele diz assim: e então o Senhor se arrepende e deixa de enviar o mal. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Observa, não é se orar apenas. Primeiro se humilha e ora, porque a oração é um ato de humilhação. Se esse povo se humilhar e orar, então eu ouço. Não há nenhum texto na Bíblia mostrando que Deus fará alguma coisa para o seu povo sem que esse povo esteja orando. Então você diz: mas Deus não é soberano? É. A oração não diminui a soberania de Deus, pelo contrário, chancela. Te dou um exemplo. Havia uma promessa que Deus libertaria o povo de Israel do Egito. Aquele povo estava escravo por 400 anos. Se havia uma promessa, por que Deus não os livrou antes disso? Por que permitiu 400 anos? A resposta é mais simples do que a pergunta. O Senhor disse: Moisés, desce ao Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo. Então por que eles ficaram escravos 400 anos? Porque não oravam. Deus criou um critério da comunicação e Ele não vai mudar isso. Não há avivamento sem que alguém esteja orando. Você entende o que eu estou te dizendo? Antes de clamarmos por um intenso mover do céu, nós temos que criar ao nosso povo um intenso mover de clamor aos céus. Importunar os céus, bater até a porta abrir, buscar até ser atendido. Jesus, ao contar a parábola da mulher insistente e do juiz, ele nos mostra da importância de buscar até ser atendido. Por isso que Isaías 44 diz: derramarei correntes de águas sobre os sedentos. Sabe, não é falta de água que faz você ficar sem beber água em casa. Você não bebe água por falta de água. Você não bebe água por falta de sede. Essa é uma geração que não tem sede. Está morrendo de inanição. Está morrendo às mínguas, sem fome. Por isso que Amós, no capítulo 8, diz que uma das grandes características de um poderoso avivamento é que o Senhor iria enviar fome e sede. Meu irmão, o diabo não teme grandes pregadores. O diabo não tem medo da sua mensagem. Não é quando eu subo aqui para pregar que o diabo se impressiona ou sai correndo. O diabo não tem medo de quantos seguidores você tem. O diabo não tem medo de pregador famoso. O diabo tem medo de gente de oração. Nós não estamos aqui por causa dos cabeçudos em salas de aula, inteligentes, não. Nós estamos aqui por causa dos irmãos e das irmãs de oração, por gente que clamou a vida toda por avivamento. Oração e fé nunca foram decepcionados. Olha aqui para mim, preste atenção. O único argumento que os ateus da fé têm é a intelectualidade. Então agora nós substituímos o fervor pela intelectualidade. John Wesley disse que avivamento é teologia pegando fogo. Só teologia não quer dizer nada. Charles Finney dizia que era luz na cabeça e fogo no coração. O diabo não teme seus argumentos. Ele teme suas orações. Então escute o que eu vou te dizer. Se você se dispuser a orar, ele vai arregimentar todo o seu exército do mundo para impedir você de orar. Porque na batalha espiritual, a oração é a arma que mais destrói o diabo, que mais fere. E se você orar todo dia, é como se ele fosse atropelado por um trem todo dia. Contudo, o diabo destrói 90% das nossas orações antes mesmo delas sair pela boca. Eu conheço grandes pregadores que caíram.
grandes cantores que caíram. Mas não conheço gente que ora que caiu. Porque você não mata quem está morto. E você não derruba quem já está caído. Ninguém cai dessa altura. É de pé que você cai. É de joelho que você fica de pé. Esses dias eu falei: Senhor, me mantenha de pé. Ele disse: sim, se mantenha de joelhos. Jesus deixou claro que quem não ora, se não caiu, inevitavelmente vai cair. Vigiai e orai para não cair. Se você não cair na prostituição, vai cair em depressão, vai cair na ansiedade, vai cair em alguma coisa, vai cair. Não dá para ficar em pé. Olha, a vida é muito difícil para quem ora. Para quem não ora é impossível. Se nós não estivermos aos pés da cruz, chorando todos os dias, não dá mais para sobreviver. Meus amados irmãos, me condoo com vocês com a situação de todos os pastores. Minha esposa e eu fomos convidados, há um tempo atrás, para irmos almoçar com um casal de pastores. Isso tem acontecido todos os dias. Chegamos num restaurante, aquele pastor com a sua esposa, ele começou a chorar. Eu falei: uau, esse camarada vai confessar que traiu a mulher, ela vai dar uma cadeirada nele, vai ser um escândalo. Eu falei: meu Deus, me dá sabedoria. E ele chorava, você vai pensando no pior, que esse homem tem tanta coisa para confessar. Daqui um pouco ele parou de chorar e disse: olha pastor, eu preciso te confessar que há 2 anos eu não oro. Eu recebi uma mensagem agora, essa semana, de uma das maiores igrejas do Brasil, não vou dizer a cidade nem o pastor, é evidente. E o pastor me escreveu e disse: eu vou entregar a igreja, estou abandonando o ministério. Eu disse: me liga antes de fazer isso. Na hora ele me escreveu no direct, eu falei: onde você está? Não faça isso. Então eu conversei com ele algumas coisas. Primeira delas: nem todo seu discípulo é seu amigo e nem todo seu amigo é seu discípulo. Não tente fazer todos seus amigos como discípulos e nem todos seus discípulos como amigos. Lázaro não era discípulo, mas era amigo. Judas era discípulo e não era amigo. Segunda coisa, Jesus não pediu você para amar a igreja, para sobreviver a ela. Ele disse: se você me ama, apacenta a igreja. É o meu amor por Jesus que me mantém à frente dela, não meu amor pela cara ou um do outro irmão. Apesar de amá-los, o meu amor por Jesus supera qualquer traição, qualquer ferida, qualquer dor, qualquer abandono. Não tem ninguém mais ferido, rejeitado e traído que pastor. Mas o meu amor por Jesus me mantém no foco, me mantém de pé. E o seu amor por Jesus também deve entender. Lá no início você vai se lembrar, a voltar para a cruz. Foi diante da cruz que nós conseguimos chegar aonde nós chegamos. Foi aos pés da cruz que os primeiros milagres aconteceram. Foi aos pés da cruz que os primeiros paralíticos andaram. Foi aos pés da cruz que você chegou onde chegou. E agora que chegou vai abandoná-la. O problema é que as pessoas não gostam da cruz, porque ela não te promove, ela te mata. Ninguém ficará famoso no quartinho de oração. O Senhor nos chama, e Ele nos convoca, mais uma vez para estarmos com Ele em oração. Nunca devemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo e Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Escute isso, Salmo 11, versículo 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Veja, a vida de oração não diminui a Deus, como alguns querem nos fazer pensar. Então Deus pegou Ezequiel e disse: Ezequiel, antes da nação ter sido destruída na Babilônia, procurei alguém que estivesse na brecha orando pela nação. Mas como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Por que a nação foi destruída, meus irmãos? Jeremias queria parar de lamentar.
e com aquela canga nas costas, pensa num profeta e reclamava: Senhor, cadê o Senhor? Me prometeu que não iria me abandonar. Deus disse: Jeremias, não te chamei para mudar a nação, te chamei para chorar por ela. Alguém tem que chorar. Pode ser que alguém venha, ore e mude, mas muitos virão para lamentar. Eu te chamei para lamentar pelo que vai acontecer, Jeremias. Mas Senhor, eu não quero mais lamentar. Então vamos fazer o seguinte, Jeremias: vamos andar comigo pela cidade de Jerusalém. Ande, vamos, venha. Se você encontrar uma pessoa orando, você para de lamentar. Nós estamos na fase do lamento, irmão. Moisés subiu o monte porque sentiu fardo. Famílias estão indo para o inferno. Você conhece famílias na sua igreja que estão indo para o inferno. Filhos, adolescentes completamente perdidos. Estava pregando nos Estados Unidos, enquanto eu pregava, uma menina saiu da igreja, foi no banheiro, puxou uma corda e se matou dentro da igreja. No banheiro. Na hora do culto. Em Brasília, uma menina de 13 anos, estávamos no camarim, meu filho e eu, alguns pastores. Ela meteu o pé na porta, sentou na minha frente, puxou as mangas e disse: olha aqui, 13 anos, eu tentei suicídio 3 vezes, o senhor vai me ajudar ou o próximo eu vou conseguir? Eu levantei, bati na mesa e disse: Senhor, o Senhor não prometeu isso. A sua promessa não é que nossos filhos seriam deprimidos, drogados, viciados, suicidas, revoltados, medíocres, rebeldes. A promessa do Senhor é que nos últimos dias nossos filhos seriam os profetas. Da boca deles saíam as profecias, da boca deles sairia. A promessa do Senhor é que nossos filhos profetizariam. Eu não aceito isso. Quando é que nós vamos colocar esse fardo? Porque a vida de oração é quando você sente o fardo da sua geração. Essa geração de pregadores é que dará conta dessa geração de pecadores. Se nós queremos um avivamento na nossa geração, é da nossa boca que terá que vir a oração. Eu quero lhe chamar, amados irmãos, para nos entrincheirarmos de novo. Elias orou, o fogo desceu. Moisés orou, o fogo desceu. Os discípulos oraram, o fogo desceu. Em Joel capítulo 2 temos a profecia do derramar do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só desceu depois que eles oraram. É nossa responsabilidade orar para que o Evangelho avance, senão ele não avança. Jesus disse: ore para o Deus da seara enviar obreiros, porque senão os obreiros não vão ver você. As coisas são mais difíceis sem avivamento. As coisas são mais difíceis sem a vida de oração. Nós vamos, mas aí quando você vai com a força do braço, o seu corpo vai cansando. Veja, o doutor falou, vai faltando neurotoxinas, vai faltando hormônios, porque você está indo sem a cruz. Quando Paulo diz para nos gloriarmos a não ser na cruz de Cristo, é disso que ele está falando. Olha para mim, amado pastor. Você não chegou até aqui sem vida de oração. Você nem seria isso sem oração. Mas chega uma hora na vida que nós nos acostumamos com as conquistas. E deixe-me te dizer uma coisa muito importante. Oração e fé jamais foram desapontados. Nunca foram desapontados. Sempre quando Deus tensiona a misericórdia, Ele levanta o seu povo para orar. Ele leva o seu povo a clamar. A oração numa igreja, na vida de um homem, mostra que a misericórdia de Deus ainda está sobre ele. Quando não há misericórdia, Deus endurece o coração do homem. Mas quando há graça e misericórdia, esse homem consegue orar. Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. Deus governa seus ministros pela oração. Então uma igreja que não ora não tem
o governo de Deus. Um crente que não ora não tem o governo de Deus. E um ministro do evangelho que não ora não tem o governo de Deus. Como Deus ajuda a sua igreja? Devemos entender que Deus ajuda os homens através da oração. Sem oração, escute o que eu vou te dizer, Deus a si mesmo se coloca em uma posição que Ele não pode lhe ajudar. Porque Ele mandou você clamar para Ele responder. Jesus disse, vocês não pediram nada em meu nome. Peça ao meu Pai em meu nome para que a sua alegria seja completa. Jesus está dizendo, se você não orar, não vai acontecer nada. Sabe, o nosso problema não é falta de dinheiro na igreja. O nosso problema não é os pecados dos irmãos na igreja. O nosso problema não é a perseguição das denominações, ou seja lá o que você pensa que é. O nosso problema é a falta de cruz, é a falta de oração. Porque em oração temos todas as respostas. E a maioria delas, eu já aprendi algumas coisas em oração. Quando você está em oração, Deus mostra a realidade das coisas que você não imaginava. Por exemplo, um exemplo. Esses dias eu estava reclamando com o Senhor, já tem 2 semanas que eu não sinto a sua unção, não vejo o seu mover. Eu fiz alguma coisa que te magoou, o Senhor precisa me falar. Ele não falava. O Senhor precisa, o que está acontecendo? Eu não posso fluir sem unção. Eu dependo da unção, eu preciso desse quebrantamento. O que está acontecendo? Ele não falava. Um dia ele resolveu falar, você está ruim sem unção? Eu falei, está demais, Senhor. Esses dias meu filho perguntou, pai, o que é unção? Eu falei, filho, que perguntinha difícil. Eu nunca parei para pensar o que é unção, mas eu sei o que não é. Porque eu sei quando eu não estou ungido. Só sabe quem tem unção, gente. É fio desencapado com fio desencapado. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. As pessoas não exigem mais unção porque elas também não estão ungidas. Então eu comecei a perceber, eu falei, Senhor, o que eu fiz? Ele falou assim, você está falando mal do seu pastor. Eu falei, o senhor está doido? Eu falando mal do meu pastor? Eu não falo mal do meu pastor. Para quem? Ele falou, sua mulher não é ninguém? Eu falei, mas o senhor veja bem, se eu não puder desabafar com a minha mulher, eu vou desabafar com quem? Ele falou, comigo. Na cruz. Aos meus pés. Tá bom, o que eu faço? Liga para o Luciano. Eu falei, agora? É agora em oração, depois você não vai querer. Tem que ser agora, enquanto você está quebrantado. Tá, eu vou falar o que para o Luciano? Falou, fala para ele tudo. Tudo. O senhor não quer deixar eu me acalmar? Falou, não liga. Peguei o telefone e falei, Lu, fala, Goiano. Deixa eu te falar um negócio. Eu queria te pedir perdão. Ele falou, o que você fez? Eu falei, eu falei de você. Você falou o quê? Não importa, deixa eu te falar, só importa que eu falo. Não adianta você confessar que roubou uma corda se não disser que tinha uma vaca presa na ponta da corda. Tá bom, eu andei falando de você. Falou, pra quem? Falei, aí que tal o negócio? Pra ninguém. Se é pra ninguém, porque você está pedindo perdão? Não é que não é pra ninguém, é pra minha esposa. O que você falou? Foi coisa boba. Agora eu quero saber. Tá bom, eu vou falar. Eu mando mensagem, você não responde. Você visualiza, não responde, você é ruim de WhatsApp. E aí eu fiquei amargurado, e ele começa a rir, porque ele é terrível, quem conhece, né? Pastor Luciano, uma pessoa fantástica, ele começa a rir. Eu falei assim, mas quer saber de uma coisa? Eu também não estou magoado mais. Então eu estou te pedindo perdão, porque eu sempre falo assim, Lu, por que ele não responde? Por que ele não sei o quê? Por que ele não sei o quê? Gente, eu percebi uma coisa. Sempre quando eu diminuo a intensidade da oração, a minha carne vai voltando a crescer. No meu caso, eu luto contra a rejeição. Somos 5 filhos abandonados por pais, criados sem os pais. E pela graça de Deus, somos 5 pastores. Com 19 anos de idade, eu não sabia ler e escrever. Me casei com 19 anos com uma professora. E ela falou assim, antes de casar, você poderia me fazer uma coisa? Me escreve uma carta. Eu falei, carta? E eu fui inventar, ela olhou assim, aí eu percebi que você não sabe escrever. Eu falei, você queria terminar, falasse logo. Com 25 anos eu terminei todos os estudos. Com 32 tinha feito 2 faculdades, me tornei professor em uma. São dezenas de livros escritos, 2 best-sellers,
4 deles em 5 idiomas, em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Eu sou fruto da maravilhosa graça de Deus. Eu sou uma reciclagem. Deus é especialista em caco. Deus é especialista em lixo. Ele consegue transformar lixo em tesouro. Deus é o maior reciclador do mundo. Eu preciso estar aos pés da cruz todos os dias. E todos os dias parece que Ele vai me mostrando, sabe? Eu estive ano passado pregando na maior igreja do mundo, em Bogotá, na Colômbia, hoje. Depois da morte do pastor Show. Preguei 4 mensagens lá. É 25 mil pessoas por culto. 7 cultos no sábado, 7 cultos no domingo, 350 mil pessoas no final de semana. Quando eu sentei lá, o Espírito Santo me disse, me diga agora se eu não fui fiel. Não, eu quero que você me diga, Hernani, me fala. Eu sou ou não sou fiel? Da caixa de papelão. Eu não sei você. Eu não sei, tem gente que passa a vida dele diante dos olhos só quando ele está morrendo. Toda vez que o Senhor me leva em algum lugar, Ele faz a minha vida todinha passar diante dos meus olhos. Eu nunca ia me imaginar pregando aqui para os pastores de Curitiba. Estive na casa do meu amigo Ezequias quando estive aqui. Ainda ele era só um mecânico ainda, com a caminhoneta azul, uma Ford. Fomos às vezes no Paraguai trazer muamba de lá. Você já foi muambeiro, Ezequias. E agora está diante de vocês. Eu sou apenas um jumento, mas só aquele que Jesus montou. Só aquele. Aquele eu me satisfaço. Você precisa entender que a graça do Senhor é isso. Mas como que Deus faz isso? Eu não posso deixar de estar na cruz todos os dias. Deixe-me te dizer, o Senhor está te chamando de novo a entrincheirar-se. Sabe, ainda hoje eu disse ali, Senhor, eu não quero sair daqui. Eu não quero ir lá fora. Quantas vezes eu estou orando e falo, Senhor, eu não quero ir pregar. Eu quero ficar aqui. Ele fala, agora você pode ir pregar. Há momentos na nossa vida que você fala, Senhor, eu não quero lançar mais um livro. Eu não quero, mas Ele diz, agora você pode. Sabe o que é isso? Eu sei como eu sou nutrida aos pés da sua cruz. Eu sei como Ele vai me tratando aos pés da sua cruz. Como Ele vai me equilibrando aos pés da sua cruz. Mas quando eu vou me distanciando, a rejeição volta a querer me massacrar. Eu começo a perceber e ver que alguém não está me tratando como devia, que alguém estava me devendo, que alguém está me rejeitando, que alguém está olhando estranho para mim. Vê, você vai piorando. Mas o Senhor chama seus ministros. Ei, servo e serva do Senhor, nada vai mudar se você não se prostrar. Se você não voltar a entrincheirar-se, voltar a correr às madrugadas. Deixe-me te dizer, muita coisa você consegue com alguém orando por você, mas a maioria delas Deus está dizendo, venha lutar comigo como Jacó. Você vai ter que passar a noite, olha no meu olho, fala o que você quer, fala comigo. Muita coisa você vai conseguir com alguém orando por você, mas a maioria delas você vai ter que subir o monte e enfrentar a Deus como Moisés. Pois o pastor é o reflexo de seu quarto secreto. E a igreja é o reflexo de seu pastor. A igreja reflete o
O pastor reflete sua vida de oração, que está refletida a Cristo. Deus reflete ao seu rebanho, através de seu pastor. Perguntaram a Dwight Lyman Moody como gerar um avivamento numa igreja. Ele disse: acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o púlpito pegar fogo, as cadeiras incendeiam. O seu povo sabe quando você está ungido. Eles dizem: meu pastor está diferente. O que aconteceu? Por quê? O meu povo sabe quando eu estou diferente. Por que deveríamos levar um avivamento em alguma igreja se a nossa não está avivada? Não há nada que nós necessitamos mais nos dias de hoje, numa pós-pandemia, do que um genuíno, desesperador fervor espiritual. O povo está desesperado, o mundo não tem resposta, nós temos a resposta. A igreja é a resposta. Pensaram que a igreja iria se perder, ela não se perdeu, ela não se perde. Na realidade, ela é o checkmate de Deus. Nós somos a voz profética de Deus. É você que Deus vai usar para ressuscitar os mortos dessa época. É você que Deus vai usar para levantar os paralíticos desse tempo. É você que Ele vai usar para levantar essa geração. Ei, pare para pensar nisso. Não acabou, na realidade está começando. Nós somos a voz desse tempo. A cada geração Deus tem uma unção, e essa unção está de novo conosco. Escute bem isso. No meu livro Último Avivamento, Transferência de Unção, eu estive aqui no mês de fevereiro, antes da pandemia, e preguei essa mensagem aqui. Depois eu fui para os Estados Unidos e escrevi um livro, dentro do avião, e o Senhor me disse: eu vou fazer 3 coisas no mundo. Não tínhamos pandemia ainda. Você vai ler o livro de 2019. 3 coisas vai acontecer no mundo. Alguém aí leu? O que fala no livro? Fale mais alto. Pandemia, guerra e um avivamento. Você leu o livro. O Senhor me disse: eu vou fazer 3 coisas. Eu pegava a jaqueta e cobria assim, ó, e chorava. Ele disse: uma peste vai varrer o mundo. Depois vai vir uma guerra. E depois, um poderoso avivamento. Eu disse: mas por que o Senhor vai fazer isso? Ele disse: porque da uva amassada que se faz vinho. Porque é do trigo amassado que se faz pão. Porque é da rosa amassada que se faz perfume. E é da azeitona amassada que se faz azeite. Deus não quer destruir você, Ele quer produzir óleo. Ele está te prensando para tirar azeite. O diabo te exalta para te abater depois. O Senhor te abate para te exaltar depois. Eu chamo isso de derretimento dos servos. Você não está em depressão, Ele está lhe derretendo. Ele lhe quebranta para lhe usar, porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Sabe por quê? Porque coração de pedra não pega fogo. Labastuquitelai tu lopets tu quelas. Erecoloi astui ai. Eu sei das 3 últimas orações que você fez. Estou ai, baixo, tu me dá o microfone. E calas. Terecasto coi ai, solai. Terestolai. Você falou ali. Fale comigo nessa manhã, Senhor. Eu te chamei para correr comigo às madrugadas. E você pediu 3 coisas. Uma delas foi que se Deus realmente ainda estava com você, e você teria mais uma experiência como aquela primeira, se recorda? Pois Ele lhe dá essa experiência. Lá soroi ai da lá calabás. O fervor está vindo e queimando, vê,
Labastocolai, carabás. Avivamento é quando Deus pega o seu coração e põe na mão dele. E agora o seu coração começa a incendiar, a queimar. Você sente isso agora? Parece que o seu coração está na mão dele e está queimando e derretendo, 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 derretendo. É isso, meu irmão. Coração de pedra não pega fogo. Então ele nos derrete. Só tem uma maneira dele derreter um coração: se ele for de carne, não de pedra. Essa é uma geração de olhos fundos e secos. Mas o Senhor está com saudade de seus olhos molhados, quebrantados, se quebrando de amor por Ele. Lebastolocodecatalequetalas, telecalastecatecosh, irastoiai caeteleis. Oi, talás. Ele está derretendo seus servos. Ele está derretendo seus servos como uma vela é derretida no fogo. E aqui está tendo um derretimento. Então muitas coisas acontecem que dói. Sabe o que é isso? Ele está inclinando o nosso coração a Ele de novo. Essa dor é benéfica. Edais. Então agora Ele dá 3 dons sobrenaturais e atende a sua oração. Eu estava pregando, eu disse ontem, vou repetir, eu estava pregando em Miami e aconteceu um fato muito interessante. Veio um pastor, sua esposa e a sua equipe das Filipinas. E quando terminou o culto, ele disse: Pastor Hernani, ele falando no idioma inglês, ele disse o seguinte: eu estava assistindo um culto na internet seu, e você disse: Cris, vai a Miami, que eu quero falar com você através do pastor Hernani. Eu falei: você poderia me mostrar essa fala? Ele disse: está aqui. Quando eu vi o celular, eu disse: não, meu irmão, não estou falando isso não. Não, o senhor está falando. Eu falei: não, meu irmão, eu estou orando em línguas. Ele falou: não, o senhor está falando aqui, ó. Não é, meu amor? Olhou para a esposa e falou: é, Cris vai a Miami. Eu falei: não, querido, estou não. Está aqui, pastor, tá. E ele mostrava para os discípulos. Eu falei: estou não. Ele falou: não, tá. Bom, aí eu me lembrei de Atos 2. Havia 17 nações, 11 idiomas. 11 idiomas. Pedro pregou em um idioma e 5.000 se converteram. Diz a Bíblia que eles entenderam, cada um no seu idioma, ouvindo-os falar as maravilhas de Deus. Lá no Peru, uma menina de 4 anos chegou e ficou do meu lado e começou a profetizar, 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 profetizar. E eu fiquei olhando. Claro, estou esperando o intérprete. Mas o intérprete não veio. Levantou um russo enorme e ficou do meu lado. E o russo, chorando, veio a esposa peruana e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Eu fui falar com ele em espanhol, ela disse: ele não fala em espanhol. Então eu fui falar com ele em inglês, ela disse: ele também não fala inglês. Pois é. Como é que ele quer aceitar Jesus? Ele entendeu o que eu estou pregando? Ela disse: nada. Então como ele quer aceitar Jesus? Porque tudo que o senhor está pregando, essa menina está falando para ele em russo. Vê? Vê? É um espírito profético que o Senhor está derramando em nossos dias. É a famosa experiência com Ele que nós sonhamos tanto. Lá no fundo dos olhos há uma paixão, um desespero por Ele, que há anos você pediu. Uma profunda experiência. Ele está queimando-nos por dentro. Mas tem que haver um desespero por esse avivamento, um desespero por essa unção, um desespero por aquilo que Ele tende a derramar. A terra seca tem que clamar pela chuva. Se a terra não tiver desesperada, a chuva não cai. O avivamento ainda não veio, porque não estamos desesperados por Ele. Há profetas aqui ou não? O seu coração está na mão dele.
queimando e derretendo agora. Começa a orar em línguas agora. Começa a profetizar e orar em línguas agora. Faça alguma coisa. Se desespere. Se desespere por um genuíno e poderoso avivamento da parte do Senhor sobre a sua vida. Vamos, abra a tua boca. Abra a tua boca. Faça alguma coisa. Vamos, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Se joga nesse rio de glória agora. Se joga aqui agora. Vamos lá, igreja. Deixa Ele quebrar você agora. Venha para a cruz agora, querido pastor. Venha para a cruz. Se joga a ela agora. Chore como nunca agora diante dessa cruz. Que o espírito de oração venha sobre você agora. Um desespero pela glória manifesta. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou ouvindo o gemido. Eu estou ouvindo o ruído de avivamento. Eu estou ouvindo o barulho de chuva, de tempestade, de torrentes. Há uma tsunami de glória vindo sobre nós. Mais alto. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Fique em pé ou se jogue no chão. Vamos dançar. Clame, clame. Maranata. Clame. Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Reacende a chama, Espírito Santo. Estou só te esperando. Pastor Marciano, pega a sua equipe para ministrar comigo junto aos pastores. A equipe do conselho. Xerecalabás, sorocodalabás. Terecalabada, lacaralabás. Xerequelequere, serecalabás. Tem fogo saindo de você aqui agora. Nos olhos, clame, clame. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Uma glória se repete. Aqui. Chocai de caibas, toloietalai. Tem fogo. Terestoe calabai. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Xerecere calabalabá. Enche-me de novo. Oh, Espírito, Espírito, está queimando agora. que Está queimando agora. como fogo. Está derretendo agora. O seu coração está na mão dele agora, Vem queimando. como em Queimando, 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 queimando. Queimando, 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 queimando. Queima, 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 Espírito Santo. Queima, 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 Espírito Santo. Espírito, Queima.
Derrama, Espírito Santo. Renova esses servos queridos do Senhor. Há um renovo do Espírito aqui agora. Há um renovo do Espírito aqui agora. E enche-me de novo. Você vai orar por 3 minutos em línguas, alto e forte. Oh, amado Espírito Santo. Oh, amado Espírito Santo. Está sozinho. Oh, amado Espírito Santo. Só cumprimenta o Espírito Santo agora. Saúda o Espírito Santo. Cai de baquelai. Eitolos te cai, batului calabas. Terrendo loias torocolabas. Enche-me, Deus. Terecosequei talabas. Ele está revivendo ossos aqui agora. Ele está curando aqui agora. Ele está restabelecendo diretrizes aqui agora. É um renovo do Espírito. Vamos lá, igreja. Enche-me, enche-me, Uau! Deus. Uau! Enche-me, Queima-nos, Espírito Santo. Queima-nos. Deus. Queima de novo, Espírito Santo. Queima de novo, Espírito